Bom dia, Renata. Tudo bem? Bom dia, Lucas. Tudo bem contigo? Tudo jóia. Vamos então para a terceira edição. Então, tu é a nossa convidada da nossa terceira edição do Teleconversa. Esse programa era para ser com colaboradores apenas. Ele tá sendo ampliado aos poucos. Assim, cada vez surge uma ideia nova e a gente, nossa, é legal, vamos trazer um assunto diferente, fora do nosso dia a dia. Vamos trazer alguém de fora. Então está sendo aceito, cara. Cada ideia tá sendo abraçada, hermanada. Então tu é a nossa primeira convidada de fora. E eu queria que tu primeiro se apresentasse para o pessoal. Certo, eu fico extremamente feliz em saber disso, coisa boa mesmo, muito honrada em ser a primeira convidada de fora. Eu acho que essas mudanças, essas alterações que a gente vai fazendo ao meio, né, no meio do caminho desses projetos, essas ações, isso é muito valioso, né? A gente consegue realmente aprimorar, enriquecer. Então, vocês estão de parabéns por ter esse programa, né? E também por estar sempre fazendo essas adaptações, essas mudanças, que com certeza o impacto disso é muito positivo, assim. O Bom, incrível foi que a gente recebe bastante feedback dos colaboradores. A Ceitec tem 200 colaboradores e aham, então todo feedback que a gente recebe a gente discute e muita coisa a gente traz para, né, essas novidades. Mas então não vou te cortar. isso é muito Se bom. Não, se apresenta. imagina, imagina de forma alguma. Bom, então eu sou a Renata Maria, eu hoje atuo no Banrisul na parte de treinamento, né, ministrando treinamento sobre comportamento, sobre inteligência emocional, que é o que nós vamos conversar hoje aqui, sobre imagem profissional, relacionando, né, toda essa questão de imagem com o desenvolvimento pessoal, e também faço parte da equipe de processos seletivos internos do banco. Fora o Banrisul, eu atendo outras empresas também tratando desses mesmos assuntos. Por quê? A gente tem visto que a inteligência emocional ela já é tida, né, como a competência do século. E ainda mais diante de tudo que está acontecendo agora em 2020. Então, eu já venho há bastante tempo estudando sobre esse tema. Eu tenho formação em consultoria de imagem, tenho também tenho especialização na área de gestão de pessoas, né, como gestão estratégica de pessoas, tenho docência também no ensino superior, então eu tenho fui buscando, né, conhecimentos e buscando desenvolver algumas habilidades em diversas áreas, que são áreas que realmente me interessam muito. Sou formada, minha graduação é em administração, e a partir dali eu fui indo buscando áreas que, na verdade, se complementam. Né? E é muito bom estar aqui conversando com você sobre isso, né? Mais uma prova de que, sim, realmente, essa questão comportamental, a gente falar sobre inteligência emocional é algo muito importante. Então, eu trabalho como consultora nessas áreas e é algo que me traz uma satisfação enorme, assim, gosto muito, muito mesmo, assim, faz brilhar os olhos. Bom, então a nossa primeira pergunta, já que nós tratamos do tema que eu acabei te apresentando e não falando do nosso tema, porque eu já penso lá, eu pensei na edição que começa programa número 1, entrevistada, tema. Sim, Aí eu digo, não, pô, não falei sobre o tema. Então, nosso tema de hoje é inteligência emocional. E a primeira pergunta é: o que é a inteligência emocional? Porque a gente tem visto muita coisa em jornais, em revistas, cada vez mais se fala sobre esse tema. Eu queria, verdade. então, assim, uma definição simples para o pessoal entender o que é inteligência emocional, então. Certo. De uma maneira bem simples, como eu gosto sempre de trazer esse assunto, a inteligência emocional, ela faz parte da nossa constituição psicológica, né? Ali junto com a personalidade, com o raciocínio lógico, com o famoso QI. Aí entra a IE, que é a inteligência emocional. A inteligência emocional é a possibilidade que todos nós, seres humanos, temos de conseguir identificar as nossas emoções e também, claro, identificar a emoção no outro, né? E saber como lidar com ela. Então, identificar o que nós estamos sentindo em certo momento, tentar buscar o porquê que isso está acontecendo e qual é a melhor forma de lidar com essa emoção. Então, a inteligência emocional, de uma maneira bem simples, bem resumida, seria isso. É a gente conseguir, e aí, claro, né, o autoconhecimento é fundamental, é conseguir se perceber e também perceber o outro em termos de emoções, de sentimentos, de tudo que faz parte desses momentos da nossa vida, seja no momento em que eu estou trabalhando ou que eu estou, né, em alguma atividade de lazer, enfim, as nossas emoções elas estão sempre ali, né? E muitas vezes a gente
muitas vezes não sempre a gente precisa estar atenta a elas. Do contrário, a gente deixa com que as emoções nos dominem. E a inteligência emocional nos possibilita dominar essas emoções para fazer bom uso delas. Renata, então, o QI, que era a gente que é da... Eu imagino que a gente bata mais ou menos na idade, talvez assim, a gente é da mesma geração. Anos 80, anos 90, início de anos Isso. 2000. É a geração do QI. O QI já era uma coisa mais estática, assim, ninguém dizia, não, como melhorar o meu QI? A gente não via muito sobre, né, não tinha... Tu tinha o QI lá, era o teu, meu QI é 120, o meu é 110. Era uma coisa estática. A gente vê que na questão da inteligência emocional, muita gente falando sobre como desenvolver, aprimorar. Eu queria saber se é possível desenvolver e aprimorar e se caso a afirmação for positiva, como a gente pode desenvolver a inteligência emocional. Sim, a inteligência emocional ela é possível sim ser desenvolvida, ser aprimorada. O QI, né, o nosso raciocínio lógico e a nossa personalidade, em termos gerais, eles são fixos, não há grandes alterações. E a inteligência emocional, ao contrário disso, sim, ela pode ser desenvolvida. De que maneira a gente faz isso? Né? A inteligência emocional, ela tem algumas habilidades que estão relacionadas a ela, algumas competências também, e a gente pode aqui citar como habilidades para desenvolver essa inteligência emocional. Primeiro, relacionado ao autoconhecimento, é a identificação dessas emoções. Também, a outra habilidade é como expressar, buscar a melhor maneira, entender a melhor maneira de expressar essas emoções no momento certo. Assim como também a gente já traz aqui uma terceira habilidade, que é a questão do controle dessa emoção, né? A autogestão dessa emoção. E a quarta habilidade, o relacionamento interpessoal, que é a gestão desses relacionamentos. Porque, como eu citei antes, não é apenas identificar as minhas emoções e buscar a melhor forma de lidar com as minhas próprias, mas também como lidar com a emoção do outro, como entender o que está acontecendo com ele naquele momento e fazer com que não haja mais conflitos. Os conflitos eles vão acontecer, são naturais e são saudáveis, inclusive, mas a gente pode e deve trabalhar com eles da melhor maneira possível, evitando daqui a pouco que o resultado ou a gestão desse conflito seja desastroso. E aí a inteligência emocional entra com tudo, né, para nos auxiliar. Então é possível sim desenvolvê-la e aprimorá-la. Bom, agora em tempos de pandemia, né, que muita coisa vem mudando, a gente recebe uma série de incertezas econômicas, muitas mudanças no nosso dia a dia, ou seja, sociais. O que tu teria como uma dica ou algumas dicas para a gente se sentir bem e preparado para enfrentar essas mudanças? Principalmente mais, como se trata de um programa para empresas, assim, mais voltadas para o nosso dia a dia de trabalho. Certo. Lucas, o que eu vou trazer agora, assim, de dicas, né, e algumas sugestões, claro, a gente está falando aqui, né, para a empresa, mas é algo que a gente pode aplicar em todos os momentos, porque a nossa inteligência, eu costumo dizer assim, não temos como, por mais que a gente consiga saber, bom, agora eu estou no meu horário de trabalho, eu não tenho como esquecer 100% de coisas que eu trouxe de casa, e principalmente agora, né? Porque antes a gente ainda tinha aquele momento que nós saíamos para trabalhar, então era tudo muito mais, não digo limitado, mas nós conseguimos identificar, né, essas diferenças que tinham no meu ambiente de trabalho e no ambiente profissional. E agora, muitos de nós estamos em home office, né? Nem todos, mas muitos estão. Então, essa diferenciação, às vezes, ela acaba não acontecendo ou a gente tem uma dificuldade maior de perceber. Então, essas dicas, elas são dicas que elas podem servir e espero realmente que possam auxiliar em todos os momentos, não só em relação ao trabalho. Primeira dica, que para mim é fundamental, é expressar essas emoções. A gente viu, né, que essa autoconsciência, o autoconhecimento para identificar é importante e logo em seguida vem a questão de expressar as emoções. Então, de que maneira eu posso expressar as minhas emoções? Eu posso conversar com alguém sobre isso é fundamental, conversar com o meu gestor, com algum colega, com amigos, né, com alguém da minha família, conversar com qualquer pessoa que a gente se sinta bem, porque para falar das nossas emoções nós precisamos ter esse vínculo, esse relacionamento que nos deixe à vontade para isso.
Se eu não quero, não consigo, vamos um passo de cada vez, não quero ainda conversar com outras pessoas sobre isso, eu posso falar comigo mesmo. E aí realmente é falar comigo, é falar em voz alta sobre o que eu estou sentindo, é olhar no espelho, conversar com a gente. Por quê? Quando a gente fala em voz alta, a gente consegue mudar a perspectiva, que é outra dica que eu sempre trago. Vamos mudar o foco quando algo estiver fora do nosso alcance, né, do nosso controle. Então, a gente falando em voz alta, a gente consegue ouvir aquilo que está dentro de nós. É como se eu não falasse, coloco tudo para baixo do tapete, vai chegar um momento em que realmente, né, não vai ser bacana, vai dar ruim aí. Então, falando com a gente, ou escrevendo, fazendo lista, o que foi que eu senti agora que eu estou angustiada? Quais são os sentimentos que estão por trás dessa minha emoção, dessa minha angústia? Então, expressar é algo fundamental, assim, é a dica que eu digo sempre, que é ela que começa a fazer essa transformação, né? Esse aprimoramento da inteligência emocional. Outra dica muito importante, nesse momento de pandemia, nesse momento de muitas incertezas, como tu falaste, é a questão de não se pressionar. Quando nós nos pressionamos, quando nós nos comparamos com outras pessoas ou com a gente mesmo, mas em um outro contexto, então a Renata de agora não é a mesma Renata de meses atrás, porque a situação era outra, o contexto era outro. Então, sem nos pressionar, a gente, claro, sempre tem essa tendência, né, de buscar o melhor, de querer fazer o melhor, isso é muito positivo, desde que seja algo que a gente faça com os pés no chão, entendendo qual é a nossa situação desse momento, qual é a situação do mundo nesse momento, né? Eu citei antes a questão da mudança de foco, a mudança de perspectiva. Isso também é muito importante, porque se eu ficar buscando muito pensar, né, ou tentar entender o que vai acontecer daqui uns dias, daqui um mês, eu não vou ter essa resposta. E isso está fora do meu controle. Então, o que acontece? Vem a angústia, vem o medo, vem o receio, e aí a gente abre muito as portas para essas emoções que não são muito positivas. E quando a gente muda o foco, a gente traz para o momento presente e enxerga, né, o que eu posso fazer agora, onde eu estou agora. E aí já busca, e uma coisa vai puxando a outra, né? E já vem uma outra dica, que é a gente agradecer, olhar e buscar tudo de positivo que a gente tem, né? Então, o que nós temos aqui, eu, vocês, né? Nós temos uma casa, nós temos como nos manter nesse período, né? Então, aquelas questões de buscar aquilo no nosso dia a dia, o que nós temos de positivo. Isso é muito bacana, é a lista das gratidões, como eu chamo, né, e dos aprendizados. Fazer lista realmente, para que a gente possa, no dia seguinte, pegar, olhar o que eu tive, o que eu agradeci ontem, o que eu agradeci anteontem. Então, pelo menos um agradecimento por dia, compor essa lista, né? E aí teriam várias outras dicas que a gente pode, e são coisas simples, né? Você pode perceber agora que eu estou conversando contigo aqui, que quando a gente fala em inteligência emocional, é tudo muito simples, né? Algo que a gente, claro, toda mudança leva um certo tempo, a gente não pode ter pressa, né? Tudo ao seu tempo, mas são coisas simples a gente fazer no nosso dia a dia. Achei interessante que tu falou sobre conversar, né? Conversar é ser saudável sempre, tanto é que o psicólogo, por exemplo, é um profissional que tu vai para basicamente conversar, para se abrir. Mas o interessante é que a CETEC é indústria, né? Ela é configurada como indústria, então a gente já voltou, já teve um retorno parcial, em torno de revezamento. Aí ontem eu estava na empresa e conversando com outros colegas foi uma coisa que todo mundo relatou semelhança, que sentiu falta da conversa. Assim, o pessoal diz, eu encontrei uma vizinha no sair de casa, no elevador, já fiquei conversando, nós não paramos de conversar. Aí outro, eu encontrei no mercado. E assim, o pessoal falando que sentiu muito esse convívio, que para nós, no dia a dia, na correria, a gente nem percebe, né? A gente acaba não percebendo. E agora, quando sente falta, quando é tolhido, né? A gente sente falta realmente, né? Do conversar com o outro, coisas assim banais, até coisas simples, mas que no fim são coisas positivas para o nosso dia a dia. Sim, o ser humano é um ser sociável, né? Cada um de nós em um grau diferente, algumas pessoas mais extrovertidas, outras nem tanto, mas nós sentimos falta
desse relacionamento, dessa troca. Essa troca é muito importante. E essa frase certamente já deve ter ouvido aí, a gente tem escutado muito, né? Que nenhum de nós vai sair disso tudo da maneira como entrou. Isso é fato, né? A gente não vai realmente sair da mesma forma, com os mesmos comportamentos, porque a gente começa a valorizar essas pequenas coisas, né? Essas pequenas situações do nosso dia a dia que, por vezes, acabava indo no automático. Agora a gente está prestando mais atenção nelas, né? Como é bom conversar, como é bom chegar perto do colega e dar um bom dia. É claro que mesmo em home office a gente continua com o contato com os colegas, mas é diferente. Nós tivemos que nos adaptar, né? Então, quando eu trouxe a questão de não se pressionar, também é nesse sentido, né? Nós estamos num momento de adaptação e teremos mais adaptações ainda pela frente. Então, a gente não precisa ter pressa de conseguir nos situar no contexto, no novo contexto, né, de uma maneira muito rápida, até porque tudo é realmente, essa palavra a gente já trouxe aqui, né, é incerto, tudo é incerteza agora. Né? Por mais que a gente sabia, sim, que a pandemia chegaria aqui, né, nós estávamos vendo notícias já desde o final do ano passado, início desse ano, e nós sabíamos disso, mas qual era o impacto que isso teria nas nossas vidas? Nós não tínhamos como saber. Qual é o impacto que o pós-pandemia vai nos trazer? Também não temos como saber. Então, só para complementar, agora me lembrei de outra dica, né, que é a questão de diferenciar os fatores de uma situação. Né? Então, que fatores são esses? Né? O que é meu, o que é de minha responsabilidade, o que sou eu, quem é o outro, o que é de responsabilidade dele, o que é dele e qual é o contexto. Quando eu faço essa diferenciação, eu consigo também lidar com tudo isso, com essas incertezas, com essas angústias, né? Porque deixar de sentir medo, de sentir receio, de ficar em certo momento angustiado, nós não vamos. A inteligência emocional, ela não faz isso de tirar tudo que é ruim e apenas sermos felizes 100% do dia, a todo momento. Não é isso, né? Mas é como lidar com tudo isso, de que maneira eu consigo, no momento que eu estou com muito receio, com muita angústia, eu consigo puxar o foco, né, para algo positivo para mim mesma. Então, eu posso mudar as minhas ações, eu posso fazer esse trabalho, né, de buscar aquilo que eu tenho de bom, de pensar nisso. Posso contribuir com o outro, se o outro estiver disposto também a ter uma mudança nesse sentido, ou pedir ajuda, eu posso contribuir. Agora, o que é do contexto, nós não temos como interferir. Então, eu posso fazer a minha parte, que, claro, vai, consequentemente, alterar, de certa maneira, o contexto, mas não nos preocupar com coisas que a gente não vai ter nesse momento como atuar. Porque daqui a pouco eu fico gastando tanta energia em algo, pensando, né, o que vai ser do amanhã, como que eu vou fazer isso, e não faço o que eu preciso fazer no hoje. Então, isso é importante também. A gente acaba antecipando muita coisa, né? Gerando. Porque, na Isso. verdade, tu antecipa uma coisa que é incerta. Então, tu não teria nem como antecipar uma coisa, porque se ela é incerta, a tua antecipação, a chance de ser errada é muito grande. Mas daí tu gera uma ansiedade, então tu acaba pensando, tu não vive o hoje, né? Tu fica no hoje tensionando o amanhã que é incerto. Então, e eu acho Exato. que no momento de pandemia que tu não tá saindo de casa, que tu não tá, a chance de tu criar esses momentos de antecipação são maiores. Por isso que eu acho que é importante também, né? Exercício físico, toda aquela série de recomendações, né? Super importante. É, super Nata, importante, sim. então eu queria agora vamos não querendo abusar muito, mas já abusando, Imagina. eu quero que tu dê mais dicas assim de livros, leituras, podcasts, porque assim, a gente tem que separar também, tem muita coisa ruim nessa área, né? Pensa assim, chega ao ponto de muita gente criticar a questão da autoajuda, botar tudo no mesmo bojo de coisas ruins. Porque, né, o que aconteceu foi, a partir dos anos 2000, foi muitos lançamentos de livros, vários viraram os mais vendidos, se pegar a lista dos mais vendidos, vários são autoajuda, só que tem muita coisa ruim nesse meio, né? Então eu queria que tu fizesse uma Tem. distinção. Eu, por exemplo, aqui eu ganhei do meu pai, ele fez o curso Dale Carnegie, é uma leitura bem simples,
mas eu acho extremamente positiva. Tem muita gente que critica, mas eu digo, não, pô, não tem nada né? São só dicas positivas. Queria que então que tu fizesse me ajudasse aí uma lista para o pessoal que está em casa. Certo. Bom, eu até vou me comprometer contigo de depois te passar mais algumas sugestões, tá? Para, de repente, alguns links também de alguns vídeos que eu acho que é interessante. Se tu puderes aí compartilhar com o pessoal, acho que vai ser interessante. O que eu costumo fazer, vou trazer aqui o que eu faço, né, no meu dia a dia, assim, quais as leituras que eu busco e quais quem eu busco ouvir sobre esse tema, né? O que eu procuro fazer é realmente esse filtro que tu disseste, né? Eu sigo, por exemplo, a tag inteligência emocional nas redes sociais, principalmente no LinkedIn. Né? E ali, claro, a gente tem que ler, tem que olhar, tem que ver de que fonte está vindo isso. Acho que é super importante a gente ter essas leituras com essa crítica, fazendo essa autocrítica. Né? Eu gosto muito de René Brown. Tem, inclusive, que eu vou te passar o link, um vídeo onde ela fala muito dessa questão da coragem, né? Porque a coragem também é uma das competências que a gente precisa desenvolver, né? As nossas forças, né? Então a gente precisa desenvolver quando a gente trata de inteligência emocional. E é uma fala bastante positiva nesse sentido e bastante realista também, né? Que eu costumo dizer que a positividade ela é fundamental, mas ela precisa ser realista, né? É olhar para a vida de uma maneira positiva, mas sabendo que eu preciso fazer a minha parte e de que maneira, né? Vamos lá, mãos na massa, porque senão a gente fica só naquele mundo cor-de-rosa, tudo muito bom, tudo tem um lado bom, mas vem cá, qual é a minha parte nesse lado bom, né? Tem um canal que eu super indico, que é o Neurovox, que é um canal no YouTube, muito interessante, gosto muito de acompanhar também. Tem alguns livros que falam sobre inteligência emocional, sobre resiliência, inclusive, né, que também é super importante que a gente estudar, mas eu gosto muito, trazendo uma leitura bem simples aqui, eu gosto muito de um livro que eu ganhei, eu já tinha visto ele nas bancas, não tinha me interessado ali enquanto tinha visto, mas depois eu ganhei, aí eu li e vi que é bastante interessante, que é o livro Gestão das Emoções, que é do Augusto Cury. E ele traz também de uma forma bastante simples esse assunto, porque quando a gente fala em inteligência emocional, tem muitas áreas que a gente precisa olhar e estudar. Então, quanto mais simples a leitura, melhor ela fica para quem está iniciando, né, com esse olhar assim mais, bom, ok, eu não quero me especializar, né, em inteligência emocional, mas eu quero melhorar o meu dia a dia. Então, ele traz nesse livro, na gestão de emoções, uma linguagem bastante simples, bastante positiva também nesse sentido, né? E vou dar uma dica de um filme, Lucas, que não sei se talvez algumas pessoas já tenham visto, que é o filme Divertidamente. Acho que é ótimo também para esse momento de pandemia. Esse filme, a primeira vez que eu olhei, algumas coisas me chamaram a atenção e depois eu resolvi olhar de novo agora, durante a pandemia. E é um filme muito bacana, porque ele é um desenho animado, né? Mas ali a gente tem configurado todas as emoções, não todas, né? Mas algumas das emoções que estão mais no dia a dia do ser humano, assim. E é muito bacana e tem, claro, por ser um desenho animado, né? Ele tem uma forma, assim, uma dinâmica muito leve. É um filme bem bacana também de a gente assistir, prestando atenção nesses personagens, nessas emoções, né? Beleza. Eu vou. Todas essas dicas eu vou botar em link aqui em cima. Que nem. Pena que não deu Eu para vou. fazer, ó, confira aqui. Confira aqui, então. Outro que eu gosto muito de acompanhar é o Leandro Carnal. Leandro Carnal, ele fala também sobre assuntos diversos, mas ele está agora, inclusive, vai lançar uma minissérie sobre felicidade e trazendo também algumas ferramentas de inteligência emocional. Eu estava lendo ontem ainda sobre essa minissérie que ele vai lançar. Também vou deixar o link aqui para vocês, que também gosto bastante de ouvir a fala dele, assim, acho bem, bem interessante. Beleza, Renata. Então, para encaminhar agora para o final, nós estamos a meia hora conversando. Aos 40 minutos, Já? Como passa rápido? aos 40 minutos a gravação, puf, corta. O software realmente faz isso aos 40 minutos, Sim, então a sim, gente eu tem que sei. controlar. Uhum. Eu queria que tu
falasse um pouco sobre... Eu vi que eu dei uma pesquisada, né, sobre a tua carreira, e eu vi que tu tem um site bem legal aí. Faz o teu merchan aí para gurizada. Ah, claro, ok. Vou aproveitar essa oportunidade então. Então, o meu site é o www.relookimagem.com.br. E nas redes sociais, eu estou como @relookimagem. Então, é super fácil de me encontrar e façam um contato comigo ali, se quiserem conversar mais sobre esse assunto, eu estou super disponível. Né? Acho que é algo bastante interessante realmente de a gente conversar. A gente tem assunto aqui para muitas horas, né? Então, quando a gente fala sobre inteligência emocional, eu tenho certeza que isso vai acontecer com todo mundo que for atrás desse assunto. A gente sempre vai querer mais e mais e mais. E então acessem o meu site, fiquem bem à vontade para fazer contato comigo, que eu estou à disposição de vocês. Beleza, Renata. Muito obrigado. Quero te agradecer, então, pela participação. Imagina, Quero Lucas. deixar já o convite, que para o pós-pandemia, compromisso meu te levar lá no presencial, na CEITEC, lá no nosso auditório, para fazer um Ai, que bate-papo beleza. com os colaboradores, que acho que fica mais interessante, dá para o pessoal te encher de perguntas lá, então a gente fica nosso auditório é bem receptivo, tu vai Que gostar. bom. Então, queria saber se tu tá disposta, então, tu aceita o convite? Eu aceito, com toda certeza. Aceito sim, fico muito feliz. Então, muito obrigado. Em breve estaremos no ar. Eu te passo, então, o link aí do nosso programa. Que ótimo, então. Lucas, muito obrigada. Tenho tempo ainda para dar um Claro, tchauzinho? claro, claro. Certo. Então, gente, muito obrigada. Já agradeci, né, essa oportunidade. Quero reforçar esse agradecimento e dizer para todos vocês assim: podem ter certeza, eu não tenho bola de cristal, não sei do futuro, mas nós vamos sair muito fortes disso, porque realmente a gente está, todos nós, querendo ou não, a gente está mudando os nossos comportamentos, né? E a gente está buscando, entendendo a força que nós temos. Né? Então, tenho certeza que para vocês aí como empresa e como pessoas também, alguns exercícios, né, que é olhar para dentro, trabalhar esse autoconhecimento. É interessante a gente lembrar quais foram os desafios que a empresa já teve, né, olhar para tudo que naquele momento vocês acharam que era desafiador demais e vocês venceram, e isso vai acontecer de novo, eu tenho certeza. Porque a gente não pode esquecer que a CEITEC ela é formada por pessoas, vocês são a força dessa empresa. Né? Então, estejam bem, conversem entre vocês, busquem essa força, essa união, né? Reforcem esses laços, que com certeza isso tudo vai nos trazer muita coisa boa ainda. Claro, com o pezinho no chão, sabendo da gravidade de tudo, para a gente continuar fazendo a nossa parte, né? Mas tenham esse pensamento positivo, eu estou aqui à disposição. Valeu, Renato. Então, muito obrigado. Até a próxima presencial. Obrigada, gente. Até lá.